Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Que presença maravilhosa do Senhor, amém? Todo culto é um dilema. Não sei se eu maqueio, se não maqueio, porque quando a presença de Deus vem, eu me derramo. Eu não seguro, queridos, porque eu entendi que quem muito foi perdoado, muito ama. E quem muito ama ainda lava os pés do Senhor com suas lágrimas. E eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu amo muito, porque Ele me amou primeiro, amém? A gente sente muita vida na presença de Deus, não é verdade? Porque esse é o nosso habitar natural, né? O Senhor nos criou nele. Nós fomos gerados, criados nele. Então, quando nós estamos na presença sobrenatural do Senhor, nós sentimos vida, como um peixe, né? Que o habitar natural dele é na água. Se tirar, ele vai morrendo. Assim somos nós. A nossa vida, nós temos vida nele, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Nós vamos estar recolhendo as ofertas. O Joe pregou um pouco da palavra, vim aqui. Amém? Estamos ligados, né? No mesmo espírito. E a palavra de Deus, ela tem milhares de promessas do Senhor para nós, né? Lá em Malaquias 3:10, o Senhor nos dá liberdade de fazer prova dele quanto aos dízimos e às ofertas, né? Um Deus tão grande, tão poderoso, nos dá a liberdade de fazer prova dele. Mas muitas vezes, mesmo dizimando, mesmo ofertando, a gente não toma posse disso. Nós não tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz para as nossas vidas. E o Senhor, Ele colocou duas chaves no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Sobre como tomar posse das provisões do Senhor, das promessas do Senhor na nossa vida. Abre comigo em Provérbios 3:5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, assim como o Joe orou aqui, né, e falou, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Há um tempo atrás, o Senhor colocou isso no meu coração sobre confiança. E eu até falei aqui sobre o significado de confiança. Porque se você for procurar no dicionário, a palavra confiar significa crer que algo é suficiente, algo ou alguém é suficiente para cumprir a sua missão. E nós precisamos crer que o Senhor, Ele é suficiente para cumprir em nós os propósitos dEle. Aquilo que Ele nos prometeu na sua palavra, as suas promessas. É isso que o Senhor falou no meu coração. Que Jesus é suficiente. Que o que Jesus fez na cruz é suficiente. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Então nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos confiar no Senhor e crer que Ele é suficiente. O Senhor me lembrou dessa palavra esses dias. E de manhã, era mais ou menos umas 6 e pouco da manhã, eu comecei a anotar. Poucas horas depois, eu estava dentro da ambulância com minha filha de 3 anos de idade, com a saturação lá embaixo, correndo o risco de ter uma parada respiratória.
com Covid. E eu me lembrei do que o Senhor tinha falado no meu coração de manhã. E eu, sentada do lado dela, lá na maca com oxigênio, eu coloquei as mãos sobre ela e eu comecei a declarar: Senhor, o Senhor é suficiente para cuidar da minha filha, para cuidar da minha casa, para fazer cumprir os propósitos que o Senhor tem na vida dela. E o inimigo colocava na minha mente: você está passando vergonha, porque tinha uma enfermeira do lado. Aí eu falava mais alto: Senhor, o Senhor é suficiente, eu creio e eu confio em Ti. E graças a Deus a minha filha está bem. Ela está fazendo um tratamento ainda em casa, mas ela está bem. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, amém? Quando essa pandemia começou, lá em casa, meu esposo, a gente ficou mais preocupado comigo. Porque eu já tenho uma sequela no pulmão. Tenho não, o Senhor já me curou, amém? E eu ficava falando: e se eu pegar, eu acho que eu não vou resistir. Eu falava pro Demétrios. E eu falei isso e teve um momento que eu falei: misericórdia, o que eu estou falando? Palavras são sementes, amém? Nós precisamos semear com sabedoria. E eu comecei a perceber que eu estava semeando palavras ruins na minha vida. E eu comecei a falar: não, está repreendido toda essa palavra que eu semeei, que eu falei sobre a minha vida. E o Senhor, queridos, me guardou em tanto tempo. Eu fiquei com a Larissa lá, ela com Covid. Antes eu já tinha ficado com a minha mãe no hospital. Cuidei da minha mãe em casa. E eu vi o sobrenatural do Senhor, porque eu não senti nada. Graças a Deus. Talvez assim, você vem na tua mente, né, uma dúvida: por quê, né? O Senhor cuidou dela e teve pessoas de Deus. Eu não sei te falar isso, mas eu sei que algo o Senhor transformou em mim. Porque eu estava conversando com meu esposo, eu falei: Demétrios, nós precisamos honrar a vida que Deus deu para nós. Existem tantas pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus, que fizeram a diferença aqui, que poderia estar aqui ainda pregando a palavra do Senhor, e o Senhor já levou. Agora é a nossa vez. Nós precisamos fazer a diferença. Se o Senhor permitiu que nós estamos aqui, é porque nós precisamos honrar a vida que Ele nos deu. Amém? Por isso eu estou aqui, para compartilhar isso com você. A primeira chave: confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? A segunda chave, são duas chaves, é gratidão. Abre comigo em João 6:1. João 6, no capítulo 1, fala assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por causa do que tinham visto os sinais que ele fazia, e curava os enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali, com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O Senhor em Malaquias, ele fala para nós fazermos prova dele. E aqui o Senhor estava provando o coração do discípulo dele. Então muitas vezes o Senhor vai provar a nossa confiança, amém? E continuando aí, vou pular para o versículo 11 para não demorar. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, porque tinham 5 pães e 2 peixinhos apenas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam.
E ali, depois que eles já estavam fartos, o Senhor ainda recolheu. Mas recolheu os pedaços que sobraram, e assim fizeram, e ainda encheram 12 cestos. Então o Senhor ali, o que ele fez? Ele pegou, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus ali, ele nos ensina, e ele faz um ato profético. Ele pega aqueles pães, e que só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica. Queridos, a gratidão, ela tem o poder da multiplicação. Porque Jesus, ele pegou, ele levantou e ele fez o quê? Tendo dado graças. Jesus não levantou e reclamou que tinha pouco. Jesus não levantou os pães e murmurou que não ia dar. Muito pelo contrário, Jesus deu graças. E em todo o tempo na Bíblia você vai ver, quando Jesus reparte alimento, ele dá graças. Então nós precisamos ter um coração agradecido, porque a gratidão nos faz multiplicar aquilo que o Senhor já nos deu, amém? Essa é a segunda chave: confiança e gratidão. Então que o Senhor coloque no seu coração hoje essas 2 chaves, para que você tome posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz por você, amém? Você que vai dizimar, ofertar, fique de pé. Você que não vai dizimar hoje e ofertar hoje, mas está aqui com a sua vida em gratidão a Deus, fique de pé também. Vamos orar ao Senhor. Todas as vezes que nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, nós estamos declarando que Ele é suficiente para cuidar da nossa vida financeira. Todas as vezes que o inimigo colocar na sua cabeça, não dá o dízimo não oferta não, senão vai faltar, joga isso na cara dele. Fala: eu creio que o meu Deus é suficiente para cumprir os seus propósitos na minha vida, as suas promessas, de que Ele supriria todas as minhas necessidades, amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por todo o sacrifício que o Senhor fez na cruz e que abriu os céus em nosso favor, que, ó Deus, conquistou tudo aquilo que nós temos necessidade. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e que nessa manhã o Senhor gere em nós um coração ainda mais grato, um coração ainda mais confiante em Ti, Senhor. Nós consagramos aqui cada dízimo e cada oferta no Teu altar. Nós consagramos aqui a nossa vida e declaramos que o Senhor é suficiente para nos abençoar, para cuidar de todas as áreas de nossas vidas. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta, amém?